Olá, gente, estou de volta aqui no canal hoje para a gente discutir um tema importante, muito interessante. Deus existe? Muitos cientistas tentam a todo custo provar a existência de Deus ou a não existência de Deus. É um tema que já fui muito provocado por muitas pessoas que me perguntam. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que essa é a minha maneira de pensar, é a minha forma de pensar. Deus não existe, Deus é. E é uma bobagem a ciência querer provar a existência de um ser que está muito além da nossa compreensão e da nossa percepção. Para que Deus existisse, e se tivesse uma prova dessa existência, era preciso que ele fosse limitado numa relação de espaço e tempo. Ou seja, ele teria que ser mensurável a partir desse conceito científico. Quando é que eu sei que algo existe? Quando eu consigo localizá-lo dentro dessa relação espaço-temporal. Se um dia a ciência me mostrar uma prova da existência de Deus, eu é que não mais acredito em Deus. Porque não é possível provar a existência de algo que está além da nossa percepção desse espaço físico-temporal. Deus está muito mais além. E um ser que tudo criou não pode ser provado dentro de uma relação daquilo que foi criado. Senão ele não teria de fato, o maestro não seria de fato o maestro da existência. Deus está muito mais além do que a nossa percepção. Mas o que é que nos custa? Nos custa entender e compreender a nossa limitação. Para nós, dois conceitos que eu queria colocar aqui. O espírito-alma, que aqui eu não vou para a visão aristotélica, e o plano físico-corpo. Nós, por exemplo, que acreditamos numa existência além daqui, entendemos que, como dizia Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, o que nós estamos fazendo aqui é vivendo uma experiência humana, mas nós somos, acima de tudo, um ser espiritual. Mas no momento em que nós vivemos uma experiência humana, nós estamos limitados nesse corpo físico. Nós existimos dentro de um conceito espaço-temporal, uma relação da qual nós não conseguimos nos distanciar. E para nós, as nossas percepções e a nossa capacidade, não só empírica, mas de perceber as coisas, vão estar dentro desse limite, desse traçado. Quando nós falamos do Deus que criou todas as coisas, custamos perceber e entender que a limitação para nós é uma contingência natural de estarmos condicionados a um corpo. Nós não conseguimos enxergar muitas vezes um palmo além do nosso nariz, nós não nos teletransportamos porque nós somos simplesmente matéria. Deus é espírito, Deus é energia criadora, transformadora, vivificadora. Portanto, é uma tremenda bobagem a ciência querer provar a existência de Deus, porque nunca Deus poderá ser provado. Deus poderá ser sentido, experienciado, vivenciado. Deus está em todos os lugares e principalmente dentro de cada um de nós. Ele é o suprassumo, ele é a razão da existência, mas ele não se limita dentro da existência. Parece um tanto quanto filosófico tratar essas questões. Parece um tanto quanto complexo dizer que Deus não existe. Deus é. Ele é por si mesmo, porque dele foi tudo criado. E aquele que tudo criou não pode ser limitado dentro do objeto de sua própria criação. Por essa razão, o que nos faz crer na existência de Deus é a experiência das nossas vidas, é a grandeza dessa belíssima criação. Imagine que aqui eu estou formulando ideias vindo de um cérebro que tem bilhões de neurônios. Diversas sinapses estão sendo, neste momento, construídas para que eu aqui de improviso diga aquilo que sinto sobre o tema que eu estou falando. Um tema um tanto quanto complexo. Imagine um mundo que lá fora continua existindo independente de nós estarmos em casa deitado ou cabisbaixo, porque a vida lá viceja
exatamente essa luz transformadora e criadora de Deus. Então não queiram provar a existência de Deus. Queiram viver a experiência de ser amado por um Deus maravilhoso, que tem a cada um de nós como filho, com a sua singularidade. E aí vem a ciência dizer, mas se estão bilhões de homens e mulheres no mundo, como pode Deus nos ver singularmente? Exatamente porque nós continuamos vendo as coisas a partir do pequeno limite que nós temos de compreensão. Mas Deus, que está além do tempo e do espaço, para o qual não há tempo e espaço, tudo é muito singular. Toda sua criação é um processo de singularidade. Talvez um dos questionamentos que muito me fizeram, como pode você, professor Carlos Albuquerque, ter tido um desenvolvimento intelectual e crer na existência de Deus? Eu respondo, seria um absurdo com todo o desenvolvimento intelectual de tantos anos de leitura se eu não cresce que Deus é. Aí sim seria um absurdo. Então essa é a grande questão que nós devemos nos motivar a refletir, mas não nos incomodar. Deus não existe, porque se Ele existisse, Ele não seria o Criador de todas as coisas, porque estava limitado no espaço do tempo. E como alguém pode criar aquilo que está além do espaço e do tempo, se não estiver além do espaço e do tempo? Mas Deus é. Ele é e Ele está presente na minha vida, na sua vida e até daqueles que não creem. Porque Deus está presente no cérebro maravilhoso que nos faz voltar ao sentimento de perdão, de solidariedade, de amor ao outro. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, mesmo assim são capazes de praticar boas ações. Porque Deus nos deu a possibilidade de ser bom. Aqui, essa nossa trajetória é única, mas ela faz parte de um plano maior. Lembre-se sempre, nós somos seres espirituais vivendo, neste momento, uma experiência humana. Um abraço a todos.